Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 16 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Procedimento simples, no canto inferior direito aí do seu vídeo, se estiver aparecendo uma imagem, inscreva-se. Basta passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem para na sequência clicar na opção aí de se inscrever no canal. Lembre-se de deixar o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. E para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, siga aí os procedimentos que estão descritos ao clicar aqui nesse card que está aparecendo para você. Clicou aqui, vão aparecer os procedimentos, que na verdade preencher ali um formulário e se cadastrar, na verdade cadastrar meu número no aplicativo Telegram, nos seus contatos do aplicativo Telegram. Indo então aqui para a análise de hoje, que eu vou falar sobre Ibovespa, e aí depois venho aqui para os futuros, falo de mini índice, mini dólar, na sequência Petro, Vale, Duque 3, Itube 4, BBDC 4, Ciel 3, Gol 4 e, por último, falar aqui de Semig 4. Então temos Ibovespa pregão de hoje com a leve alta de 0,7%, um dia de indefinição, né, o candle ficando um pouco mais para um dia de definição, mas seguimos com a característica aqui do processo de correção do Ibovespa, que, ou seja, dentro do movimento de queda, que essa correção pode ser esse movimento de baixa do preço ou mesmo ficar aqui de forma lateral, mais alguns pregões, e aí seria mais interessante para fazer esse pivô de alta, para fazer um rompimento. Então, por enquanto, até pelo pregão de hoje, difícil de achar oportunidades, pelo menos que atendessem aos meus critérios de entrada. A sinalização mais relevante no decorrer dessa semana realmente vai vir através de um pivô de alta e o mais interessante, assim como eu comentei quando estava aqui, que fez aqui esse ensaio de subida, que seria mais interessante acontecer aqui uma movimentação para baixo, ficar mais tempo aqui antes de fazer o rompimento, para trazer uma expectativa de romper, como aconteceu aqui, e andar mesmo o movimento. O ideal é que aconteça mais pregões aqui, ou vindo aqui para baixo, ou ficando mais tempo aqui de lado, para depois romper toda essa zona de resistência, aumentando não só a probabilidade de deslanchar aqui para cima, mas de romper a máxima histórica, localizada nesse momento, em 106,650. Indo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato. Lembrando, sendo útil é na parte de aprendizado, na parte de leitura do mercado, enfim, se estiver sendo útil de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, dessa forma você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal dentro do YouTube. Nos futuros, tendência mais para indefinida, que vinha aqui para uma tendência basicamente de baixo, com essa formação de topo duplo, veio aqui para cima uma indefinição na abertura do pregão, né? Abriu, foi lá em cima, deu uma pancada para baixo e volta lá para cima e volta aqui para baixo. Enfim, um dia difícil. Dia difícil no sentido de estabelecer uma tendência, né, para trabalhar operando a favor da tendência. Mas o fato aqui que eu vejo, né, em termos de sinalização, um cenário mais interessante que apoia a compra através de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo no gráfico de 5 minutos. Fundo ascendente, o pivô de alta, abertura em alta, e fundo ascendente no gráfico de 10 minutos acima dos 104.220 pontos. Então esse seria o cenário mais interessante, ou seja, voltar para cima de um patamar que antes era uma região de suporte, que passou a funcionar o pregão inteiro de hoje como um patamar de resistência, não todo o pregão, mas o início do pregão ali, pelo menos nas 4, 5 primeiras horas de pregão, essa região aqui desse fundo anterior funcionando como um patamar de resistência. Mercado abriu, veio aqui para cima, fica mais interessante você buscar a operação de compra de fundo ascendente de pivô de alta. Por outro lado, se o mercado, que aqui é um primeiro nível de teto, né? Qual seria o nível de piso, de suporte? Está aqui, ó. O mercado bateu em cima de muito parecido em relação aos fundos, né? Um gap, outro gap, o gap funcionando como suporte, o gap funcionando aqui como suporte. Então estabeleceu aqui um fundo e aqui está virando suporte. Então, para o mercado trazer um cenário mais interessante para a ponta vendedora, abre caindo e passa a gerar sinalização de baixa de fundo de topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo dessa região esta aqui em torno dos 103.855, indo até para o gráfico de 10 minutos, 103.855, aqui por volta dessa região, ou seja, abre caindo, passa a gerar topo descendente,
mais para ponta vendedora, ou tem topo descendente ou pivô de baixa. No dólar, dia ali também brigando em cima da média móvel exponencial de 13 períodos, apesar do movimento de alta do gráfico diário, tem resistência imediata no dólar em 401, foi lá bater nessa região aqui junto com a média e perdeu força. A máxima até desse candle aqui é de 403, então 401, 403 zona de resistência, bate, volta, fecha vindo para um fechamento abaixo da média. O gráfico 60 minutos, topo descendente, tendência indefinida no G60, assim como basicamente o mini índice também com tendência indefinida. Abriu caindo, passou a gerar topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos a partir do próximo pregão, fica mais para ponto vendedor. Melhor ainda se o topo descendente vier para baixo dos 4,081. E aí depois de 4,081, o nível de suporte mais relevante já vai ficar na região dos 4,072,50 e depois na faixa dos 4,064,50. Abriu subindo, já superou a máxima dessa última hora de pregão aqui, veio para cima de 4,092,50. Foco maior para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Petrobras, pregão de hoje abriu com forte gap de alta, fechou o dia com alta de 4,39%. Indo para testar a zona de resistência, principalmente do gráfico semanal, na casa lá dos 28,34, 28,48, primeira zona de resistência mais relevante, é o ponto mais alto aqui basicamente dessa resistência, R$ 29,29, e a máxima aqui desse topo, R$ 29,55. Então são os níveis de resistência mais próximos para Petro. Para mim gera uma compra aqui não, eu estava de olho se o ativo ficasse mais um tempinho aqui de lado, para depois gerar uma sinalização de entrada de fundo ascendente ou de pivô de alta, mas nenhuma das situações aconteceu, não, por isso que eu menciono, não significa dizer que se não gerou compra para mim ou se não gerou venda, enfim, que o ativo não vai subir ou não vai cair, enfim, apenas não gerou entrada pela minha metodologia. Então o ativo abriu com forte gap de alta, não trouxe muita alternativa de entrada, a não ser dentro do que eu comentei na primeira hora de pregão, na live no que eu faço no YouTube, pelo gráfico de 15 minutos, na hora que quebrasse, tivesse até mais candles para baixo, eu estava comentando quando estava aqui, ó, tivesse mais candles para baixo, gerando ali máximas descendentes e quebrasse essa sequência de máximas descendentes, possibilitaria a chance de uma compra de day trade na Petro, tentando pegar o próximo movimento de subida até pelo menos aquela região ali da resistência, que aí trabalharia com stop curto, tentando pegar um movimento de alta, teria dado certo aqui essa operação pelo gráfico de 15 minutos. Mas em termos de swing trade, não vejo uma alternativa de entrada. G60 arriscando um pouco mais. Abriu o próximo pregão caindo. Veio ali testar até a média móvel de 13 períodos. Gerou uma sinalização de alta, ou seja, quebrou a sequência de máximas descendentes, possibilidade de buscar a operação de compra pelo gráfico 60 minutos na Petro. Mas pelo gráfico diário não vejo entrada, devido à proximidade da zona de resistência, o stop ficar mal posicionado, enfim, aguardando aí uma correção devida, seja no G60 ou no gráfico diário para buscar uma compra na Petro. Vale 3, queda forte pelo outro lado, né, da moeda. Vale 3 fechou com queda de 2,41%. Fala o outro lado da moeda, os dois principais ativos do Ibovespa, um fechando com alta de 4,39%, Vale 3 com queda de 2,41%. Aumentando aqui a probabilidade de se ter a continuidade do movimento de baixa ou mesmo um movimento lateral, ou seja, dentro de um processo de correção da atual tendência de alta do preço. Bateu na região de resistência dos R$50 que eu já tinha comentado na semana passada e o papel gerou aí a confirmação de um topo descendente. Para você buscar a operação de compra, teria que avaliar mais à frente pelo gráfico diário, né? Se for buscar uma compra de fundo ascendente, aguardar mais alguns pregões para avaliar a possibilidade de compra mais para o final desta semana pelo gráfico diário. Ou se ficar aqui de lado, possibilidade de compra de pivô de alta também mais para o final dessa semana ou mesmo até na próxima semana, pensando em entrada no papel, falando de gráfico diário, fazer entrada pelo gráfico diário, tentando pegar um movimento de alta no gráfico diário da ação. Pelo gráfico de 60 minutos, dá para se buscar algum tipo de entrada, arriscar um pouco mais tentando pegar um movimento curto do G60, ou seja, de algumas horas de pregão? Sim, desde que abra caindo aqui, venha testar a zona de suporte aqui desse gap, que vai de 48,24 a 47,95, e aí a partir do momento que fizer aqui um movimento para baixo e gerar a superação da máxima da hora anterior, quebrar a sequência de máximas descendentes, seria a alternativa de arriscar uma compra na Vale 3, tentando pegar o quê? Um movimento de subida
no G60, de algumas horas de pregão, quem sabe até para fechar esse gap de baixa, que vai ser o primeiro nível de resistência agora da Vale 3 na faixa dos R$ 49,79, R$ 49,66 a R$ 49,79. Depois disso, R$ 50, número redondo, zona de resistência para o ativo. Suporte imediato na faixa justamente dos 47,95. Abaixo disso, falaria ali em suporte por volta dos 47,49 a 47,19. Inclusive 47,49 coincidindo aqui com a média móvel exponencial de 13 períodos. E Duque 3, encerramento da posição comprada no ativo, perdeu a mínima do pregão de sexta-feira, que eu já tinha comentado na última videoanálise. Fez ali um candle chamado de nuvem negra, confirmou esse candle, um padrão baixista dos candles, perdeu a mínima do candle da sexta-feira, consequentemente acionou nossa saída na perda dos R$ 33,41. Essa operação então foi encerrada. Essa operação foi encerrada com um ganho de 2,96%, isso representou um crescimento de 0,38% sobre o capital total. Então, encerramento aí da IDUC 3. Indo agora para Itube 4, pregão de hoje, queda de 1,78%. Fechou aqui em cima, abriu com um gap de baixa, só que não da mínima, mas um gap em relação ao gap de corpo, em relação ao fechamento do pregão passado. Abriu aqui embaixo, queda de 1,78%. E depois que estabeleceu esse movimento de subida, chegou até a oscilar acima dessa máxima, mas segue dentro do processo basicamente todo de correção para mim. Avaliando aí os próximos pregões, no caso quando eu falo avaliando é que eu vou ficar de olho no papel nos próximos pregões, verificando a possibilidade de uma compra um pouco mais abaixo, no nível de suporte aqui que ela venha testar, não necessariamente tem que bater aqui no topo anterior, que é um nível de suporte na faixa dos 34,54, mas nesse momento eu não entraria de imediato já comprando o ativo. Dalton, nem na superação da máxima do pregão de hoje, nem na superação da máxima de hoje encaixaria para a minha metodologia. Isso não significa dizer que o papel não vá subir, assim como eu já falei na PTR4. Aqui tem uma zona de resistência muito próxima, ou seja, a região aqui por volta dos 36,15. Quanto mais distante for a entrada em relação a esse preço aqui, a essa zona de resistência, melhor para pelo menos ter uma relação risco-ganho ali de 1,5 para 1 para 2, também chegando aqui nesse nível de resistência, seria o mais interessante em termos de compra de Itube 4. BBDC4 que segue aqui vindo para baixo, perdeu a mínima da semana passada, gerando um topo descendente no gráfico semanal. E aqui no gráfico diário a tendência de alta começa a dar sinais de fraqueza. Precisaria gerar um sinal um pouco mais relevante para cima. Qual seria um sinal relevante para cima aqui, pelo menos para mim? Um pregão fechando aí para cima de 33,46 no mínimo. Melhor ainda se fechar acima da média móvel de 13 períodos, um candle mais de força fechando aqui acima da máxima para se buscar algum tipo de entrada de fundo ascendente em cima da região de suporte, com stop abaixo da mínima até desse fundo, desse candle que proporcionar a sinalização ali de alta, quem sabe a partir do próximo pregão. Sendo um pouco mais agressivo, compra na superação da máxima desse candle, só que já tem uma média ali para incomodar. E um sinal mais negativo que eu digo que é uma perda de força na tendência de alta do papel, é o fechamento abaixo ali de dois topos anteriores, tecnicamente não deveria ter voltado para baixo, isto é, se os compradores estivessem com bastante força em cima do ativo, a correção seria mais curta aqui e já teria gerado algum sinal de alta. Cielo, pregão de hoje muito bem, alta de 6,02%, brigando ali com a zona de resistência e terminou fechando levemente acima desse topo aqui, mas desse respeitou, ou seja, não conseguiu fechar acima dos R$ 8,14. Mas o ponto positivo, fechou acima dos R$ 8,00 número redondo. Então é aqui toda uma zona de resistência que vinha sendo respeitada, bom fechamento. A alternativa de entrada, de comprar aquele candle com stop abaixo dessa mínima, um pouco mais arriscada, mas seria arriscada no sentido de relação risco-ganho. O candle grande já é o quarto candle do movimento de subida, então não encaixou muito a entrada para mim em termos de tamanho do candle e até mesmo por ser o quarto candle do movimento de subida aqui do gráfico diário. Qual seria a alternativa de entrada então na Cielo? Uma das alternativas de entrada, gráfico de 60 minutos, fundo ascendente, superação dessa máxima aqui e mais interessante, até vindo um pouco mais para baixo, abre caindo, gera sinalização de fundo mais próximo possível da média móvel de 13 períodos, mais interessante. Ou seja, testar a região dos R$ 8,00 número redondo. Basicamente seria isso, testar essa região R$ 8,00 número redondo e depois gerar um sinal de alta mais interessante para compra de fundo ascendente, com stop mais curto
em cima de Cielo. Por outro lado, Gol 4 despencou no pregão de hoje, queda de 7,77%. Abriu com forte gap de baixa, abrindo para baixo das médias, já tinha dado indício de fraqueza na tendência de alta por conta de superar os topos anteriores e não andar, ou seja, o movimento não deslancha para cima. Supera o topo anterior e não deslancha para cima, não ganha força, não fica trabalhando acima e nem passa a usar a região do topo anterior como suporte. Diferentemente desse movimento grande de baixo, ou seja, para subir foi bem mais fraco e agora gera um sinal muito forte para baixo que aumenta a probabilidade da ação vir para perder essa região de suporte imediata aqui em torno de R$ 31,56. Então, por enquanto, o que tinha uma leve tendência de alta na Gol já era, perdeu a mínima do fundo anterior. Então, fica um pouco mais aumentando a probabilidade de se ter algo mais para baixo. Até pelo gráfico semanal, vê a dificuldade que foi, que foram 3 semanas tentando subir de maneira muito fraca, enquanto foram 3 mais fortes para baixo, que anulou basicamente a tendência de alta ali de médio prazo. E aí a ação perde a mínima da semana passada, aumentando justamente a chance de se ter algo mais para baixo. Fazendo sentido em relação até ao gráfico mensal do ativo. O gráfico mensal já tinha gerado um candle de reversão, que traz a chance de se ter alguma correção desses últimos 3 meses aqui forte de alta, faz um candle que aponta para uma reversão, para uma reversão do movimento, não da tendência. A tendência continua sendo uma tendência de alta aqui no gráfico mensal, pensando no longo prazo, mas por enquanto apontando aí um pouco mais para se ter algum tipo de correção. E por último, CEMIG 4, que também terminou o pregão muito mal, com queda de 2,22%, já tinha gerado um sinal negativo na semana passada, estava com a tendência basicamente indefinida, que agora reforçou a tendência para baixo. Para voltar a ficar interessante para compra, esse papel, para mim, ele teria que gerar sinais de alta acima dos R$15, arredondando, ou seja, uma região aqui bem testada e respeitada por conta da pressão vendedora, respeitada ali, ou seja, entre a pressão vendedora, os compradores não conseguem jogar o preço acima dos R$15. Então o papel afunda aqui agora, apontando para o suporte mais relevante nesse momento, que já está praticamente em cima, por volta ali dos R$14. Então valor exato R$14,02 até um patamar ali de R$14 número redondo. Isso aqui seria o primeiro nível de suporte do ativo. Aí abaixo disso, tem aqui algumas mínimas e essa mínima aqui, ou seja, uma região ali está na faixa dos R$13,87 e mais abaixo R$13,65. Por enquanto não vejo alternativa de compra também, não vejo sinal de compra no ativo. Teria que arriscar muito mais na questão de buscar compra em cima de uma região de suporte dos R$14, alguma sinalização de alta, seja pelo gráfico diário ou até mesmo pelo gráfico 60 minutos, sendo mais agressivo aí na ponta compradora em cima de CEMIG 4, que nesse momento está dentro de uma tendência de baixa, nada tão relevante, mas uma configuração que não apoia tanto a operação na ponta compradora. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.